Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, no capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo. Nós leremos o capítulo de número 12 do livro de Êxodo, do verso 1 em diante. Êxodo capítulo 12, verso 1 em diante, irmãos. A palavra de Deus, ela diz assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras e na verga ou viga superior da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Amém, irmãos? Convido você a fechar os seus olhos, aonde você estiver. Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos conceda a graça essa noite, ó Pai, para meditarmos na palavra de Deus. Senhor, nós não somos nada e precisamos da Tua ajuda, no Teu socorro, ó Deus, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos unja, que o Senhor ministre a nós palavras de poder, palavras de unção, e o Teu Espírito Santo venha nos refrigerar essa noite, ó Pai, com a Tua poderosa palavra. Dá-nos graça, dá-nos bênçãos espirituais, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos, eu gostaria de meditar com você sobre o seguinte tema: a última praga, a instituição da Páscoa. Eu queria frisar essa primeira parte, a última praga, porque foi nessa última praga que foi instituída a Páscoa. E os irmãos sabem que a Páscoa, uma festa conhecida nos dias de hoje, teve sua origem aqui descrita nesse livro, o livro de Êxodo. E na verdade, de modo especial, nesse episódio, especialmente o capítulo 11 em diante, quando ele começa a falar acerca da Páscoa. Os hebreus, desde que foram para o Egito, por causa de José estar lá, eles então passaram a habitar junto com os egípcios, mas viveram cerca de 430 anos junto àquele povo, e na maior parte desse período,
eles viveram como escravos. Eles sofreram duramente como escravos às mãos dos egípcios. Eles foram açoitados, eles foram aterrorizados, eles tiveram suas famílias destruídas e eles perderam, o melhor de tudo, a sua liberdade, porque assim que foram ficando numerosos, eles foram cada vez mais oprimidos pelo povo egípcio. E eles eram homens sem liberdade naquela nação. Eram escravos às mãos de uma outra nação. Mas era o povo de Deus, era o povo que Deus tinha escolhido. Era o povo que Deus tinha escolhido para si. Então, passado 430 anos desde a chegada dessa família, a família de Israel, ali no Egito, e agora era uma grande nação, escravizada pelos egípcios, Deus levanta Moisés, um homem hebreu, um homem dentre os judeus, para habitar no palácio de Faraó, e dali de dentro do palácio, por causa de sua influência e poder, por causa de certa forma, pertencer à família real, Deus usa essa influência, Deus usa toda essa circunstância que Ele mesmo criou para que Moisés fosse o homem a tirar o povo de Israel do Egito. E se você quiser saber mais sobre essa linda história de Moisés e da saída do povo de Israel do Egito, leia o livro de Êxodo, propõe a si mesmo ler todo esse livro e você vai se maravilhar com a grandeza de Deus e o poder de Deus e o amor de Deus por seu povo. E nós somos hoje o Israel de Deus. E quando você percebe isso, você percebe que você é o alvo desse amor de Deus, dessa intenção de Deus de trazer libertação, vida, liberdade em Cristo Jesus. O povo de Israel foi liberto às mãos de Moisés. E o texto no livro de Êxodo fala que Arão foi uma das pessoas que ajudou Moisés a livrar o povo de Israel. Deus disse para Moisés e para Arão, seu irmão, vocês devem ir até Faraó e lhe avisar que ele deve trazer liberdade ao povo. E assim, como diz lá no capítulo 5, Moisés e Arão foram até Faraó para avisá-lo acerca dos planos de Deus de trazer libertação ao povo. Mas diz a palavra de Deus que Faraó endureceu o seu coração, não quis ouvir, não libertou o povo. E então o Senhor fez com que, através dessa dureza de coração de Faraó, trouxesse punição, não somente a Faraó, mas também a todo o Egito. Fazia parte do plano de Deus. Tanto é que a palavra de Deus diz no livro de Êxodo que foi o próprio Deus que endureceu o coração de Faraó para puni-los por todo o sofrimento que eles causaram ao povo hebreu. Então, a palavra de Deus diz que o Senhor então avisou Faraó e avisou que enviaria pragas sobre o Egito para que eles fossem punidos se não libertassem o povo. E Deus enviou 10 pragas sobre os egípcios. E uma a uma dessas pragas, Deus fazia com que Moisés fosse falar a Faraó, e Faraó não aceitou liberar o povo e endurecia cada vez mais o seu coração. A palavra de Deus nos diz, aí no livro de Êxodo, sobre essas 10 pragas a partir do capítulo 5. E ele começa dizendo que a primeira praga enviada ao egípcio foi que as águas do Egito se tornaram em sangue. Tanto a água do rio Nilo, como de suas vertentes, como águas de dentro de casa, de fora de casa, a ponto de que os egípcios começaram a ter sede e os peixes morreram. E então aquela praga aterrorizou até que os magos egípcios conseguiram imitar esse poder e transformaram a água em sangue. E então Faraó endureceu seu coração pensando consigo, se os magos podem fazer, então isso é um truque fácil. E ele ficou duro de coração. E o texto no livro de Êxodo ainda fala que uma segunda praga foi enviada pelo Senhor, que foi a multiplicação das rãs. Começaram a sair do rio Nilo rãs sem fim, e invadiram as casas, e invadiu a cidade, e era uma infestação, era uma praga de rãs. Mas os magos também conseguiram imitar, e o coração de Faraó se endureceu. E então o Senhor enviou uma terceira praga, dizendo a Moisés, toque o pó da terra, e quando Moisés tocou o pó da terra com um cajado que estava em suas mãos,
aquilo virou piolho e os piolhos se multiplicaram e tudo que era pó no Egito se transformou em piolho e infestou os animais e infestou as casas e desesperou o povo. E dessa praga em diante, os magos do Egito não conseguiram imitar mais a Moisés e não conseguiram fazer as suas mágicas funcionarem. E mesmo assim, o coração de Faraó se endurecia cada vez mais e o Senhor foi enviando mais pragas. E depois da infestação de piolhos, veio a infestação de moscas, a quarta praga. Eram moscas para todo lado. E o Egito estava tomado por moscas. E ainda o coração de Faraó endurecido. E depois disso, houve uma peste sobre os animais e ceifou quase todo o gado, quase todo o rebanho. Uma doença no meio dos animais trouxe terror e destruiu quase todo o rebanho dos egípcios. Mas mais ainda, irmãos, uma sexta praga foi quando Moisés tomou cinzas nas mãos e aquilo se transformou em uma úlcera e se multiplicou sobre o ar e todas as pessoas que tinham contato com aquelas cinzas tinham lepras, úlceras nas suas peles, como se fosse sarna, e isso tomou muitas famílias no Egito e era a sexta praga enviada por Deus aos egípcios para feri-los. E ainda uma sétima praga foi quando o Senhor enviou dos céus uma chuva de saraiva, caiu granizo sobre os egípcios, misturado a fogo, e aquilo destruiu rebanhos, destruiu a plantação e aterrorizou as famílias entre os egípcios. Pessoas morreram, estava chovendo fogo do céu, mas ainda o coração de Faraó continuava duro. A oitava praga descrita no livro de Êxodo, irmãos, fala que veio um vento oriental e trouxe um enxame de gafanhotos e destruiu o que sobrou da plantação da chuva de saraiva. E os gafanhotos comeram tudo que tinha sido plantado e o que ainda tinha sido sobrado depois que a saraiva destruiu a plantação. E Moisés orou e Deus mandou embora os gafanhotos e o coração de Faraó continuou endurecido. E o texto diz então que a nona praga foi quando Deus fez escurecer a terra sobre os egípcios por 3 dias. E é interessante que o arraial de Israel continuou claro, mas aonde os egípcios estavam, estava totalmente escuro, não se enxergava nada. Por 3 dias o sol não brilhou sobre os egípcios. E essa praga de Deus sobre os egípcios foi para mostrar para Faraó, que era considerado o sol da manhã, ele era considerado como Deus Amon-Ra, o Deus do sol, o que brilha. E ele percebeu a sua fraqueza, porque o Deus verdadeiro brilhou mais forte e trouxe escuridão à falsa religião do povo egípcio. E Faraó, mesmo afrontado, e mesmo diante de trevas, ainda assim mantinha seu coração endurecido. E o texto então diz, irmãos, que Deus então, no capítulo 11, enviou a 10ª e última praga. E essa última praga, a mais letal, a mais terrível, a mais angustiosa, porque diz o texto que nunca houve antes e nem depois um clamor tal como houve no Egito de luto por causa da morte dos seus primogênitos. Era a praga do anjo da morte que passaria para destruir os primogênitos de todo o Egito. E o texto então diz a partir do capítulo 11 acerca dessa 10ª praga. A morte dos primogênitos. Era uma terrível praga que Deus estava enviando aos egípcios, aos inimigos do seu povo, para lhes humilhar, porque Faraó estava com o coração endurecido. E diz a palavra de Deus que nem desde o filho de Faraó até o filho da serva, mais simples entre os egípcios, desde os primogênitos entre os animais, todos morreriam aquela noite. E o Senhor mandou que Israel, para se precaver dessa maldição, viesse a fazer um ritual. E esse ritual foi conhecido como a Páscoa.
A palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pesach, que significa passagem, e ela diz respeito à passagem do anjo da morte, quando o anjo passou naquela noite em todo o arraial do povo de Deus e também dos egípcios para matar os primogênitos. E é por isso que o nome é Páscoa, que é a passagem do anjo da morte. E a palavra de Deus então diz que Deus ordenou ao seu povo que fizesse esse ritual e que se precavesse dessa forma através da Páscoa para que o anjo da morte não entrasse em suas casas. E sobre o assunto da última praga e mesmo da Páscoa como um todo, esse assunto é vasto, é um assunto extenso e nós não conseguimos falar tão profundamente sobre esse assunto numa mensagem só, mas eu gostaria de me ater com os irmãos acerca dos simbolismos da instituição da Páscoa, que nós aprendemos, que nós vemos aqui na última praga. Os simbolismos da instituição da Páscoa. Quando Deus instituiu através do povo dele a Páscoa, houve alguns símbolos ali que eu e você precisamos refletir sobre eles. E o primeiro símbolo está no versículo de número 8, que eu gostaria de meditar com você, quando ele diz ali da seguinte maneira, no verso 8: naquela noite comerão a carne assada com os pães asmos. Comerão a carne assada com os pães asmos. Irmãos, os pães asmos, eles representam a pureza e a santificação. O pão asmo é um pão sem fermento. É o pão que não foi corrompido pelo fermento. É aquela massa que ainda está pura, sem o efeito do fermento. E o fermento na Bíblia, ele tem uma conotação em alguns momentos de algo que corrompe para o mal, de algo que é corrompido, de algo que vem para tirar a pureza, que vem para tirar a leveza. O fermento, ele vem para, de certa forma, destruir a massa. E quando nós olhamos lá para 1 Coríntios, no capítulo 5, quando o apóstolo Paulo fala do verso 6, irmãos, até o verso 8, ele diz assim: não é bom o vosso orgulho, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? E ele ainda continua dizendo: alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa, o apóstolo Paulo diz. E ele continua dizendo: assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. E ele ainda diz: por isso, façamos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos, ou seja, os pães sem fermento, da sinceridade e da verdade. O fermento, ele tem, nesse sentido aqui do apóstolo Paulo, e também aqui em Êxodo, um papel destrutivo. E por isso que o Senhor ordenou ao povo dele que comesse o pão asmo, pão sem fermento, para simbolizar, irmãos, que eles deveriam manter pureza em seus corações e santidade. E o primeiro símbolo, então, quer fazer com que eu e você reflitamos que, entre outras coisas, a Páscoa significa sermos santos e puros diante de Deus, para que, através dessa santidade, possamos ver a Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, lá em Hebreus, no capítulo 12, verso 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Se eu e você não formos santos, se eu e você não buscarmos santidade em nossa vida, se eu e você não lutarmos contra o pecado, se eu e você não ficarmos inconformados quando somos tentados e cercados pelas tentações de Satanás, e nós não buscarmos santificação, e nós não buscarmos purificação, irmãos, nós não veremos ao Senhor. E a lição aqui da Páscoa é que quando nós estamos ceando, a Santa Ceia, a Páscoa, ela simboliza isso e deve trazer à nossa memória que nós somos um povo santo de Deus. Não somos como os homens aí fora que não conhecem a Deus, que estão às vezes enlamaçados no pecado, ou não somos como
como aqueles que não creem em Deus. Se você que está ouvindo diz para si mesmo: eu creio em Deus, eu sei que Deus existe, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele é real, eu sei que Ele está sentado num trono, e você sabe também no seu coração que um dia haveremos de prestar contas a Deus acerca das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, acerca da vida que nós levamos, nós devemos ser incentivados pelo poder da palavra a abandonar tudo aquilo que é fermento, tudo aquilo que vem para corromper sua vida, para destruir sua vida, renunciar tudo aquilo que vem para trazer mal ao seu coração, à sua alma, e vem para destruir você, para que você possa ser um homem santo e uma mulher santa. Não é que você não vá pecar nunca mais, porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nós seremos sempre tentados e pecaremos. Mas uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você estar mergulhado no pecado, estar na lama mesmo. Você se entregou ao pecado, você não luta contra ele, você o pratica deliberadamente, como um homem sem Deus, como um homem que está distante de Deus, que não ama a Deus, que não teme a eternidade, o juízo final. Os asmos da sinceridade, os asmos da santidade, os asmos da pureza, vêm para mostrar para mim e para você que nós somos um povo santo e que aqueles que creem em Deus devem buscar santificação, porque se você não fizer isso, você não verá a Deus. Mas eu queria falar também de um outro simbolismo. É o símbolo, ainda no verso 8, quando ele diz aí na sequência do versículo: os pães asmos e as ervas amargosas, ou ervas amargas. No verso 8 ele fala das ervas amargas. E as ervas amargas, irmãos, elas simbolizam o período em que o povo de Israel passou no Egito ali, durante aqueles 430 anos, de sofrimento, escravidão e amargura. Ervas amargas, sentir o gosto da erva ali naquela Páscoa, era para lembrar da amargura e da tristeza do tempo que se passou, do povo que estava escravizado, do povo hebreu que estava preso em correntes de escravidão. Talvez como aquele momento em que o filho pródigo, depois que ele sai da casa do seu pai, está na rua e ele já curtiu todos os prazeres, diz o texto lá em Lucas 15, gastou toda a sua herança com as meretrizes, com as prostitutas, com os falsos amigos em festas, com comes e bebes, né, em noitadas, e ele gastou tudo, diz o texto, vivendo, segundo o texto, essa expressão, dissolutamente. Um homem vivendo sem nenhuma regra, entregue aos prazeres da vida. Mas o texto fala, irmãos, que em dado momento isso tudo acabou. Porque o prazer no pecado é dessa forma, ele é momentâneo. Vem por um tempo e logo depois, o que substitui o prazer é o sentimento de culpa, de tristeza. A miséria toma conta da sua vida. O pecado começa a trazer todas as suas consequências de morte, ainda aqui nesta vida. Sensação de tristeza, de pânico, de medo, insegurança, longe de Deus, sabendo que Deus está distante porque estou mergulhado nos pecados. Tem um momento do prazer do pecado que passa rápido e depois o que sobra é culpa, é angústia, é tristeza, é podridão, é sensação de miséria. E é isso que aconteceu com aquele pródigo em Lucas 15. Ele chegou a tal ponto que se sentiu em solidão, sentiu-se angustiado, sentiu-se mal, sentiu-se em miséria. E ele então diz: vou voltar para a casa do Pai, porque lá tem mantimento, lá tem alimento, porque lá tem proteção. E o texto então diz, irmãos, que ele resolve voltar à casa do Pai. E ali ele é restaurado, porque o Pai recebe ele de braços abertos, e não recebe como um escravo, mas recebe como filho,
Ele chega contrito e quebrantado diante de Deus, como o texto lá em Salmo 51 ele fala, no verso 17. Um coração quebrantado e contrito, tu não desprezarás, ó Deus. E ele chega ali contrito e quebrantado diante do Senhor, e diante do seu Senhor, seu Pai. E ele então é perdoado, seus pecados são perdoados, aquele homem é sarado. Como na canção que nós cantamos agora há pouco, irmãos, no hino 275 do nosso hinário, quando a letra diz assim: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-lhe sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. E aí o refrão diz assim: Cristo me amou e me livrou, o seu imenso amor me transformou. Foi o seu poder e o seu querer. Sim, Cristo, o Salvador, me transformou. Aleluia. Glória a Deus. Foi o Senhor Jesus quem nos transformou, quem nos trouxe vida. Irmãos, nós temos que lembrar do passado, do velho homem, não com sátira, não com riso, não achando engraçado, não achando cômico as coisas que nós fazíamos, que vivíamos. Irmãos, quando nós vamos para Jesus e o Senhor vira a página da nossa vida e nós somos salvos, santificados, nós devemos trazer a memória com essa amargura do velho homem que perdeu tempo fazendo coisas erradas, fazendo coisas que não agradavam a Deus, e trazer à nossa mente que hoje nós somos uma nova criatura, um novo ser, um novo homem, uma nova mulher, e trazer à mente que aquele tempo foi um tempo horroroso, um tempo horrível, e hoje nós estamos em Cristo para podermos desfrutar das benesses do tempo presente, da bênção de sermos servos do Senhor, de sermos filhos. Não há bênção maior, irmãos, do que nós sermos servos de Deus, filhos de Deus, amados de Deus, cheios do poder de Deus, da presença. Não há melhor coisa, irmãos, do que sentirmos a presença de Deus, como numa santa ceia, como num culto, como num momento de adoração, ouvindo a palavra, e o nosso coração é quebrantado, e nós sentimos a graça de Deus fluindo de dentro para fora, e é algo inexplicável a presença de Deus e a alegria que nos é dada através da presença de Deus. O tempo que passou é um tempo de amargura. As ervas amargas simbolizam o tempo da escravidão, quando nós éramos escravos do pecado. E agora nós somos libertos em Cristo Jesus. Não servimos mais ao pecado, servimos agora ao Senhor. Mas mais ainda, irmãos, no versículo 11, ele fala de um terceiro simbolismo que eu queria meditar com você nessa noite, quando ele diz assim: é assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés, o cajado na mão, comam depressa, comam apressadamente. Aqui ele fala de duas coisas: a pressa e a prontidão. Esse é o terceiro aspecto aqui da Páscoa que simboliza algo para nós. Quando ele fala de cajado nas mãos, sandálias nos pés, ele está falando de prontidão. E quando ele termina o versículo, ele diz: comam apressadamente. A pressa, irmãos, aqui denota que há uma urgência, pois algo importante estava por vir. Eles logo iriam sair daquela terra onde estavam, em êxodo para a terra prometida, aonde Deus faria deles uma grande nação. Eles iam deixar de ser escravos para ser um povo livre. Eles iam deixar de trabalhar para os outros, para trabalhar e prosperar como um reino próprio. Eles iam deixar das marcas da escravidão e do sofrimento para trás, para ser um povo protegido e escolhido de Deus, uma nação santa, vivendo numa terra, que diz a palavra de Deus, que manava leite e mel, uma terra próspera. Então eles tinham que ter essa pressa, comer apressadamente, porque daqui a pouco eles teriam que bater em retirada. No momento em que Deus ordenasse, eles tinham que estar prontos para sair. E nós, irmãos, semelhantemente, estamos numa jornada em que o Senhor está conclamando o seu povo a que estejam prontos e façam tudo apressadamente para que possamos herdar a terra prometida. O tempo urge, o tempo é curto. Como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 15, verso 16, ele fala assim: portanto, vedes procedimentalmente como andais
prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Se naquela época, irmãos, os dias eram maus, quanto mais agora, né, nos nossos dias. E a palavra do apóstolo Paulo deve estar dentro do seu coração. Andai prudentemente, não como nécio, ou seja, como louco, mas como sábio, remindo o tempo, ou seja, não perdendo tempo, não desperdiçando tempo com futilidades dessa vida, com coisas banais, com coisas que só vêm para roubar sua consciência, seu coração, sua mente, sua disposição, para fazer você passar o tempo desapercebido, mas remindo o tempo, pois sabendo que os dias são dias maus, e nós precisamos então aproveitar cada minuto para servirmos ao Senhor, para adorarmos ao Senhor, para honrarmos ao Senhor, para testemunharmos acerca do Senhor, para falarmos de Jesus, para fazermos discípulos, para exercermos o nosso ministério. Remir o tempo é aproveitar todo o tempo precioso que temos a honrar a Deus com todas as nossas tarefas, compromissos e com todo o nosso empenho no reino de Deus. Remir o tempo, fazer apressadamente. Os dias são maus, são curtos, a vida é breve e nós precisamos fazer algo. Os anos vão passando, o que temos feito para Deus? Mas ele ainda fala, além da pressa, ele fala da prontidão. Pois, irmãos, nós precisamos estar prontos, né? O lombo cingido, como algumas versões falam, o cajado na mão e as sandálias nos pés, diz respeito à prontidão, porque daqui a pouco eles iam ter que sair. E a pergunta que eu faço para você e que faço para mim mesmo essa noite, será que estamos prontos? Será que estamos preparados para a batalha espiritual, para as guerras? Será que nós não temos sido pegos desapercebidos quanto às lutas que estamos vivendo? Desapercebidos espiritualmente? Será que nós não estamos andando como se nada estivesse acontecendo, despreparados, despidos da armadura lá de Efésios 6, a armadura de Deus? Será que nós não estamos andando como quem estivesse perdido? Nós precisamos estar prontos porque o Senhor está por vir e Ele conclama a sua igreja a agir com prontidão, a estar preparada para aquele precioso dia em que nós nos encontraremos com o Senhor. A prontidão para trabalhar, a prontidão para ouvir a voz de Deus, a prontidão para ouvir o clamor do Senhor, estarmos prontos àquilo que Deus quer e vai fazer em nossas vidas. Mas um quarto símbolo importante, irmãos, é o símbolo do Cordeiro Pascal, que simboliza o Cordeiro de Deus. Porque diz o texto aí no verso 3 e no verso 4, ele diz assim: falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 de cada mês, cada um tomará para si um cordeiro, diz o texto aí. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas. Um cordeiro para cada família. E se a família for pequena, eles tinham que se juntar com os vizinhos para comer aquele cordeiro aquela noite. E do verso 8 ao 10 ele diz assim, que eles deveriam comer tudo. E esse cordeiro tinha que ser assado. E se porventura sobrasse alguma coisa, deveria ser queimado no fogo antes do amanhecer. Era um cordeiro, diz o texto aqui, né? No verso 3 e 4, 8 ao 10. Um cordeiro que estava sendo preparado para ser consumido. E Jesus foi consumido por causa dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus. Há exemplo desse Cordeiro Pascual. E nós, quando comemos a ceia, participamos da ceia, nós estamos comendo do pão e o suco que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Estamos consumindo a sua carne. E ele diz assim, aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. O Cordeiro Pascal que ia ser consumido aqui, comido pelo povo hebreu, simboliza o Cordeiro de Deus, quando nós comemos dele, participando da ceia do Senhor. É um cordeiro que foi feito para ser consumido. Mas é um cordeiro também, irmãos, sem mácula, diz o verso
de número 5, ele fala aí que o cordeiro precisava ser macho, de 1 ano, novo, sem mácula, ou seja, sem defeitos, sem avarias, um cordeiro perfeito em sua saúde e em sua aparência. Jesus é o cordeiro sem mácula. Jesus é o cordeiro puro, perfeito. O seu sangue demonstrava isso. Só o sangue de Jesus poderia trazer pureza a tal ponto de nos salvar dos nossos pecados e nos limpar e nos remir de todo o mal. O cordeiro sem mácula é o cordeiro de Deus. E quando nós participamos da ceia, estamos comendo e bebendo do sangue do cordeiro, um sangue puro, inocente, sem pecados, sem manchas, sem pecados. Jesus é o homem que viveu sem pecados. Eu e você somos pecadores, mas Jesus é o homem que viveu sem pecados. E além disso, irmãos, no verso 6 ele fala que o cordeiro deveria ser sacrificado ao Senhor. E Jesus é o sacrifício vivo. O evangelista João diz no capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu e você podemos ter agora a certeza que o Cordeiro aqui da Páscoa, ele simboliza o Cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus. E João fala assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É um Cordeiro que se sacrificou. Não foram os soldados romanos que capturaram Jesus para o crucificar. Foi o próprio Jesus que se entregou à cruz para ser morto e crucificado em meu e seu lugar, para que nós possamos ter vida, para que nós possamos ser perdoados dos nossos pecados, para que nós possamos ter esperança na eternidade, para que a nossa vida aqui na terra seja transformada, para que o nosso modo de viver seja um modo que agrade ao Senhor. Um cordeiro pronto, um cordeiro que se auto-sacrificou. Jesus, ao mesmo tempo que é o sacerdote, que faz o sacrifício, é o cordeiro, que sofre o sacrifício. Ele é o sacerdote e o cordeiro ali na cruz do Calvário, porque ele foi quem se entregou ali naquele lugar, para que eu e você pudéssemos ter vida. E o João ainda diz lá em Apocalipse 13, verso 8, Cristo é o cordeiro imolado desde a fundação dos séculos. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, irmãos, capítulo 5, verso 7, o texto que nós já lemos, alimpai-vos do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Ele é o cordeiro que se entregou. Mas eu gostaria de encerrar dizendo de um último símbolo. Além do cordeiro pascal, que é o Cordeiro de Deus, o último e talvez mais importante símbolo da Páscoa é o sangue do Cordeiro. Porque a palavra de Deus nos diz, irmãos, aí no verso de número 7, do capítulo 12 do livro que nós lemos, do livro de Êxodo, verso 7, ele fala que o sangue, pegarão um pouco do sangue e o passarão nas ombreiras e também na verga da porta, nas laterais, né? E também na parte de cima da porta, na parte superior, nas casas em que vocês comerem o sacrifício. E o verso 13 ele diz, o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Os egípcios, o povo de Deus tinha que pegar daquele sangue com esopo, passar sobre os umbrais das portas, sobre a parte superior das portas. E quando o anjo da morte passasse aquela noite e visse a casa marcada com sangue, ele não entraria ali para matar o primogênito, ele passaria reto. Aquela casa estava protegida do anjo da morte. E da mesma forma, irmãos, eu e você fomos, quando nós nos entregamos a Jesus, marcados pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, conforme diz a palavra de Deus, marcou o meu coração e o seu coração. Se você realmente é salvo no Senhor Jesus, você tem uma marca no seu coração e a morte eterna não pode te assolar. Você não pode ser condenado mais. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ser salvo é ter no seu coração a marca desse sangue, que nos umbrais do seu coração te separa, te protege, te livra do mal.
Não é que você não vai ter enfermidade. Você pode até ter, mas o Senhor é contigo. Não é que você não vai ter aflição em diversas áreas da sua vida. Você pode até ter, mas o Senhor é contigo. Mas uma coisa que ninguém pode tocar é na sua salvação. Essa marca simboliza que o anjo da morte eterna, aquele que leva a pessoa para o inferno, aquele que depois de levar para o inferno lança no lago de fogo, aquele que depois de lançar no lago de fogo nunca mais sairá dele, passará a eternidade em dor e sofrimento e longe de Deus. Esse anjo não pode entrar no coração daquele que é marcado pelo sangue de Cristo. A Páscoa significa que aqueles que creem em Jesus, creem no sangue de Jesus, são marcados em seus corações por esse sangue, de tal forma que o diabo não pode te assolar e nem o anjo da morte pode vir roubar a sua alma. A sua alma agora pertence a Deus. Glória a Deus. E quando nós participamos da ceia, irmãos, e nós participamos da Páscoa, e quando nós celebramos a Páscoa, nós temos de lembrar, a última praga simboliza isso. Nós estamos diante de uma praga no mundo, um vírus que está assolando as nações. Pode ser que seja a última praga. E eu e você somos convidados a refletir sobre isso em nossa vida, em nosso ser. Guardar esses símbolos para aplicarmos a nós mesmos, como o povo hebreu ali guardou e aplicou o mandamento do Senhor. Enquanto a última praga estava comendo lá fora vidas, ceifando vidas, indiscriminadamente, tanto rico quanto pobre. Estavam até os animais sendo ceifados. A última praga estava trazendo pavor e um clamor como nunca houve antes no Egito. O povo de Deus estava guardado pelo sangue do Cordeiro, porque estavam protegidos pelo próprio sangue de Jesus. E nós estamos diante da última praga. E eu quero dizer para você que o sangue do Senhor Jesus Cristo é suficiente para livrar você do mal, para salvar você do medo, para trazer alegria e esperança à sua alma.